Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Vozes do Transporte. E aí, Dani? E aí, ideia? Vamos eletrificar esse papo. Hoje tá muito elétrico o nosso papo. Tá muito elétrico. Pois é. E ó, antes de mais nada, deixar o recado, porque agora o Vozes também tá no Spotify. Então, se não puder assistir, ouça. Ou faça os dois. Como fugir Não da tem gente. mais como fugir da gente. Mas vamos lá, porque hoje o papo realmente tá bacana, tá interessante. A gente vai falar sobre eletrificação, essa nova Tendência que chegou pra que não é mais ficar. tendência, Não, chegou pra já ficar, tá, mobilidade e tal. E quem vai falar com a gente é uma montadora aí que ela tá gigante. Ela é gigante. É gigante. Nunca tinha vindo aqui ainda, né? Exatamente, que é a BYD, e o porta-voz aqui que está conosco é o Bruno Paiva, que é diretor de veículos comerciais, caminhões e ônibus da BYD aqui no Brasil. Nossa, respira! Falei! Mas seja muito bem-vindo. E eu falei tudo certo. Não sei respirar, mas falei certo. Falou tudo certinho, tudo certinho. Obrigada, viu, Bruno, por Poxa, ter eu aceitado que o nosso convite. agradeço aí o convite, é um prazer poder vir aqui, né, no Voz do Transporte, falar um pouquinho aí sobre a BYD e falar um pouco sobre eletrificação aí, né, de frotas. Acho que é um assunto bem interessante e que a gente vê que está todo mundo um pouco curioso, com um monte de dúvidas sobre o assunto, né, pelo assunto. Porque tudo que acaba é sendo um novo pouco ainda novo. chega pra Isso. ficar, né? As pessoas Exato. têm um pouco de dificuldade, assim, pra assimilar também, né? E pra entender. É uma quebra de paradigma Sim. grande, né, a eletrificação, ou seja, uma mudança de combustível, uma mudança operacional, Uhum. então principalmente em frotas, onde se faz muita conta ali na hora da compra, é bem Tem muita importante dúvida, aí sim, que a né? gente tire todas as dúvidas. Exato. Muito legal. Bruno, vamos fazer o seguinte, começa falando um pouquinho sobre a BYD, conta um pouquinho da história, quanto tempo já está no Brasil, quais são os produtos, divisões, enfim, dá uma analisada aí pra gente. Bom, a BYD é uma empresa que ela nasceu lá em 94, focada em bateria de lítio ferro fosfato. Então o negócio da BYD é bateria, começou como bateria. Não sei se vocês se lembram do StarTAC, que era aquele telefone da Motorola. Nossa, aquelas assim, baterias, fechava. isso, aquelas baterias eram da BYD, aquele projeto é um projeto da BYD. Nossa, eu sabia. Então ela começou ali, fornecendo baterias não só para celulares, mas também para notebooks, no-breaks, enfim, todo tipo de equipamento eletroeletrônico que usasse bateria. Cresceu bastante, comprou uma fábrica de carro chinesa e aí começou a mexer com veículos tanto de passeio quanto veículos comerciais. Ela tem aí como característica o produto, então é uma empresa hoje que ela tem quase 1 milhão de funcionários no mundo, onde 100 mil funcionários são engenheiros PhD, que estão ali no P&D dia e noite trabalhando no produto. Então o produto ele é constantemente olhado e revisado e feito um upgrade, novas tecnologias. É uma empresa que está sempre aí olhando para novas tecnologias. Não sei se vocês viram a notícia que saiu essa semana aí do lançamento de um carro que carrega em 5 minutos com supercarregador BYD. Então assim, e isso tudo a gente vê no carro e depois a gente com certeza vai ver nos caminhões Nos e veículos comerciais. Essa divisão de veículos comerciais, ela tem quantos anos? Mais ou menos. Se eu não me engano, ela começou de veículos em 2003 ou 2004, quando ela adquiriu essa fábrica de veículos. E depois, lá em 2008, 2009, começou a parte de veículos comerciais com ônibus e Começou primeiro caminhões. pelos automóveis e depois pelos pesados? Sim, isso? sim. Entendi. Começou, na verdade, com veículo a combustão, ou seja, a fábrica tá. que foi comprada era de veículos a combustão, que estava falida, inclusive, né? Essa fábrica de veículo a combustão estava falida. E aí, em 2009, com a Olimpíada ali de Pequim, né, o governo chinês começou com a eletrificação do transporte público, foi ali que a BYD começou a entrar em veículos comerciais. Que foi uma oportunidade, né? Sim, de fazer uma eletrificação de Com ônibus operação, primeiro, com é isso? ônibus e depois com caminhões. O ônibus nosso. O ônibus veio Veio primeiro e veio primeiro. caminhão há quanto tempo? Caminhão, vamos falar aí que deve É o mais ter novo, uns, certo? o mais novo. Uns 8 anos, talvez. Posso errar por Não. 1 ou 2 anos, mas Sim. mais ou menos isso. Entendi. E curioso porque, assim, é importante também deixar claro para quem nos assiste que a BYD está presente no Brasil
com veículos comerciais primeiro, Exato. depois que Exato. chegaram os Eu automóveis, ia chegar nesse ponto. e que vocês são distintos, né? Exato. Então, Ou por seja, favor. a BYD veio para o Brasil, né, ali em 2014, trouxe aí veículos comerciais, principalmente o ônibus naquele primeiro momento, alguns caminhões e painéis solares. E veio trabalhando ali de 2014 até 2022, que foi quando ela lançou os veículos de passeio no mercado. Então, assim, nesse período aí de 2014 para cá, a BYD aprendeu sobre o mercado brasileiro. Na hora que a gente for falar de veículos comerciais, o ônibus que é vendido no Brasil, ele foi desenvolvido nesse período para o Brasil. O chassi é vendido só aqui no país, ele não é um chassi comercializado em outros lugares do mundo. Ele é específico para o Ele é mercado específico brasileiro. no mercado Vocês brasileiro. entenderam o negócio, né, da operação, viram que as necessidades... O que aconteceu? A gente trouxe primeiro 16 ônibus monoblocos chineses, carroceria e chassi BYD. Esses ônibus rodaram em diversas operações aqui Brasil afora, fazendo testes. Com mais ou menos 1 ano de utilização, a BYD começou a ter problema com esses veículos de trinca, tanto no chassi quanto na carroceria. O piso brasileiro é um piso muito desafiador, com muito buraco, muita lombada, muita vala. Existe muita torção aí, tanto no chassi quanto na carroceria. E esse chassi que foi desenvolvido para a operação chinesa, ele não aguentou as condições da operação. Particularidades aqui do Brasil, né? E começou a apresentar problema. A BYD voltou para dentro da engenharia, fez um novo projeto. Hoje o frame do chassi é um frame em aço especial desenvolvido para aplicação brasileira. Ela parou de trazer carroceria para o país também, ou seja, ela tem uma fábrica não de tem mais carroceria. o conceito monobloco Não, no Brasil. no Brasil. Tem no mundo, mas tem não no no mundo, Brasil. mas não no Brasil. Tá. E aí fechou parceria com as principais fábricas locais aí com todas, na verdade, de carroceria para poder fazer a implementação dos seus veículos. Então, assim, esse desenvolvimento foi feito nesse período que ela chegou aqui. Para os carros, da mesma forma. Chegaram os carros, ou seja, foi feita toda uma análise de mercado e tudo mais para a hora que chegasse a hora de lançar os veículos, o produto já estivesse Pronto, tropicalizado, como a gente estava falando ali. E com os caminhões, Os rotina caminhões mesma, é a também mesma. tem outra particularidade. Eu falo que o Brasil ele tem muita legislação que acaba causando uma questão de isso só tem aqui. Né? Aquela quantidade de eixo que a gente vê por causa do peso entre eixo, enfim. Que, como a gente estava comentando, deve ser difícil convencer, por exemplo, o chinês que tem uma outra... O executivo lá na China. É difícil você explicar e mostrar para eles. Sim. Essa particularidade aqui, né? Sim. Sim, eu acho que, e para tudo, tá? Não só no caminhão, mas no ônibus também, a gente tem essas particularidades, a gente tem que explicar. É uma coisa, assim, se você pegar o ônibus de São Paulo, a carroceria é de um jeito, a do Rio de Janeiro é outra, de Belo Horizonte é outra, de Curitiba é outra. Né? Tamanho de Sedã tem porta, uma exato, coisa, disposição de banco, de bala-luz, quantidade de janela, disposição de janela, vidro traseiro, não tem vidro traseiro. Então, cada operação tem uma distinção. E a hora o ônibus chinês, o mesmo ônibus que roda na China, roda na Inglaterra, roda na França, roda nos Estados Unidos. E dá tudo certo. E aqui a gente tem que vir com características. Então, nisso aí você já começa a mostrar para o chinês, ó, esse mercado é um mercado um pouco diferente. E desafiador. É desafiador. E aí, hoje vocês têm aí 300, né? Aproximadamente 300 ônibus faturados aí no ano passado. E esse então é um sinal de que, enfim, comparando com o o mercado, comparando os outros anos, que vem crescendo. Absurdamente. Do ano passado para esse ano, aí eu vou te falar que a gente vai crescer aí mais de 100%. Desculpa, de 23 para 24 a gente cresceu mais de 100%. E de 24 para 25 eu acredito que o crescimento também vai ser grande. E o que você atribui esse de 23 a 24? Que grande mudança, grande particularidade desse momento? A gente fez uma venda bem expressiva para São Paulo, que continua durante esse ano. Né? São Paulo aí tem como meta descarbonizar o transporte e trocar toda a frota para veículos não poluentes elétricos. Então, esse trabalho já vem sendo feito há alguns anos aí junto à cidade de São Paulo, os operadores de São Paulo. E no ano passado a gente começou a ver a demanda crescer
né, os pedidos aumentarem, a eletrificação realmente começar a acontecer na cidade de São Paulo. Então, assim, o grande responsável hoje pelo aumento é a cidade de São Paulo. De São Paulo. E a gente tem um problema de infraestrutura. Isso, de alguma forma, já está mostrando algum impacto? Sem dúvida. Eu acho que está cada vez atrasando mais, né? Então, assim, querendo ou não, a gente precisa da energia nas garagens para que o ônibus possa rodar. Fabricar o ônibus e entregar o ônibus é fácil. Essa parte está resolvida. Essa parte está resolvida. A parte de financiamento está resolvida também. Que é com a própria... A prefeitura hoje fazendo subvenção através do subsídio aos operadores, né? Para que essa... Quando se fala de São Paulo, sim. Outras capitais que também absorvem menor quantidade, mas absorvem aí seu produto. Sim, sim. A gente tem... Varia muito, nós não temos hoje um modelo, falando assim, esse é o modelo que o Brasil está seguindo. Não, você tem São Paulo com subvenção, você tem Goiânia fazendo compra direto pelos operadores, você tem Salvador, que foi feita uma compra pelo governo do estado, você tem São José dos Campos, que foi feita uma compra pelo município. Então a gente está vendo uma movimentação aí para ver qual será o modelo que lá na frente principalmente essa questão entre operador e poder público de como eles vão dar essa solução para a eletrificação. Qual que vai ser o modelo escolhido aí pelas cidades e pelos sistemas para que isso evolua. E hoje o que a gente vê aí com volumes expressivos é o modelo de subvenção feito por São Paulo, que eu acredito que é o modelo que vai ser seguido. E essa questão da eletricidade no ônibus é uma coisa que já está mais avançada também, né? Mas não sei se é avançada ou mais enraizada. Eu acho que assim, quando a gente esquece Brasil e olha para fora, você vê a eletrificação do transporte público acontecer numa velocidade enorme. Eu entrei na BYD em 2022, a gente tinha 70 mil ônibus rodando no mundo. Eu atualizei o número semana passada, já são 110 mil ônibus rodando no mundo. Então, assim, a gente está vendo e a gente vê demanda mundial. Assim. Eu já recebi clientes aqui na BYD da África do Sul, da Inglaterra, do Chile, da Colômbia. Então, assim, a gente... Você recebeu clientes aqui? Aqui. Então, aqui virou o seu hub de negócio também para outros países vizinhos, não? O pessoal vem muito para poder entender, trocar experiência, ver o que a gente está fazendo, para poder copiar. Cada lugar tem uma estrutura da empresa. Como a gente vai. Semana passada eu estava na Colômbia acompanhando. Vocês vão trocando um pouco dessa... a gente leva daqui para lá e traz de lá para cá, exato. E aí o que dá para adaptar vai se adaptando, enfim. Exatamente. E esse mesmo otimismo que você está sentindo na questão do ônibus vem para caminhão também? Ou você enxerga o mercado de outra maneira quando a gente fala de caminhão? Pois o que eu estava colocando é o seguinte, quando a gente vai para o transporte público, a gente tem o órgão gestor, que normalmente é público e que está ali demandando a forma como se deve operar e quais os tipos de implemento e veículos devem ser utilizados. E hoje quando eu falei assim, a gente sai do Brasil e olha para o mundo, você vê a eletrificação acontecer em larga escala. Você vai para a Europa, a eletrificação de transporte urbano tem países que já é 100% eletrificado, Estados Unidos da mesma forma. A gente vem para a América Latina, Chile e Colômbia já estão bem na frente com a eletrificação bem avançada. Né? Quando a gente olha Brasil, a gente vê que o processo começou no ônibus. Ele está mais forte no ônibus, tá? A gente vê muita vontade política de que isso aconteça. Tem aí o PAC da eletrificação, lançado pelo governo federal no ano passado, para poder incentivar a eletrificação do transporte. Você vê São Paulo fazendo esse movimento. Então, assim, quando eu olho para o transporte público hoje, eu acho que cada vez mais ele vai ser elétrico no futuro e é um caminho sem volta, onde nós vamos ter 100% do transporte público das cidades eletrificados. Quando a gente vai para o caminhão, normalmente a gente está falando de uma relação privado-privado. É um cliente privado com um operador embarcador privado. Ele que demanda, inclusive, né? Exato. O embarcador. Então, assim... que é do mesmo caso do ônibus de fretamento. A gente tem o ônibus de fretamento, mas é uma relação entre uma empresa privada com outra que está contratando privado.
E aí a gente precisa fazer o TCO sem Funcionar. Exato. A conta fechar. A conta fechada. E aí você acha que nesse momento o mercado de caminhões acaba ficando Eu acho que a gente mais tem. complicado? Na verdade, o que acontece com o veículo elétrico? Ele tem um CAPEX mais alto que o diesel, em alguns casos bem mais alto que o diesel, mas ele tem um OPEX muito menor. No combustível, aí, no ônibus, chega a quase 70%. Então, assim, um ônibus em São Paulo, isso é números da cidade de São Paulo. Um ônibus em São Paulo, ele roda na média 5.600 km por mês, ele gasta aí aproximadamente R$13.000 de óleo diesel por mês. Ele deve gastar aí mais ou menos uns R$4.000 a R$3.000 de energia por mês para rodar a mesma quantidade de quilômetro. Então a redução de custo é significativa. O que a gente precisa fazer aí é fazer isso se encaixar com os financiamentos. Hoje a gente não tem financiamento nos bancos específicos para os veículos elétricos. Então, assim, o mesmo financiamento que o operador vai pegar para comprar um caminhão, para colocar lá no cliente dele a diesel, as taxas e as condições de prazo são as mesmas. Só que na hora que ele olha a conta... E o que ele precisa? Ele precisa de tempo para poder pagar esse desembolso inicial. Sim. Então, o que a gente precisaria hoje? Ainda está nessa média, desculpa, de 3 vezes mais, 2 vezes e meio o valor? O ônibus vai dar 3 vezes mais, quase 3 vezes mais. O caminhão vai dar aí 2 vezes. Vai depender do modelo, mas mais ou menos umas 2 vezes mais do que o caminhão a diesel. Tá. Então, assim, o que a gente precisa hoje é tentar adequar essas linhas de crédito que a gente tem, ou seja, hoje são 60 meses básico aqui. Isso, e a gente precisava elevar isso aí para 10 anos. Fazer um veículo desse durar aí 10 anos. Que é mais ou menos a idade média, né, de um veículo elétrico. Hoje, um veículo elétrico, a gente coloca ele para rodar na faixa aí de 15 anos com uma troca de bateria no 8º ano. Tá. Isso é opcional de cada operador, sabe? Não é uma regra. Exato. E tem contratos, inclusive, fora do Brasil, onde a gente começou com uma operação de 15 anos, com uma troca no 8º. A degradação da bateria foi muito pequena durante a operação que já tem aí quase 7 anos. A gente está fazendo um aditamento do contrato para rodar mais 2 anos, chegar com a mesma bateria, chegar no 10º ano que o pessoal, em vez de trocar sua bateria, eles vão querer trocar o veículo completo. Porque tudo evolui, né? Inclusive a bateria. Você falou que tem uma bateria, né, que carrega em 5 minutos. Então, não, falei Não, está mostrando sim, uma evolução. Sim. Do produto. E hoje vocês têm em caminhões quantos modelos disponíveis? Aqui no Brasil a gente tem 2 modelos disponíveis, o T18 e o T5. Esses já estão rodando? Esses já estão rodando. O T5 já estão homologados. Já estão homologados. Sim. O T5 é um urbano. Um VUC. Que deve ser... tem a ver com tonelada, a capacidade? Não. O T5 ele é um PBT de 7 com carga líquida de 3,5. Vai depender do implemento que você colocar. Tá? Aí vem pro T18, que é um PBT de 21,5, carga líquida em torno de 13, eles estão 14. Em teste clientes, é isso ou não? E, assim, a gente tem rodando aqui no Brasil o T18 já, rodando em, principalmente, coleta de lixo, tem rodando na FENSA, distribuição de bebida, tem um rodando na Enel, fazendo concertos aí em postes, enfim. É um veículo que ainda está, inclusive, terminando de ser montado para a Enel. Para essa operação. Então, assim, é um veículo que ele pode ser, na verdade, utilizado em diversas aplicações. A gente só tem um ponto, a autonomia, que ela vai chegar aí 170 quilômetros, 180. O 18 que a gente está falando. Isso, e o outro 165. Então, assim, são veículos que eles são colocados mais para distribuição urbanas e atendimentos urbanos, né, das grandes cidades. Operações, das cidades. Serviços. Isso. E tem novidade por aí? Tem, a gente está trazendo o T23, que é um novo veículo
focado no mercado de bebida, um veículo que foi desenvolvido em parceria com a FEMSA, no México, e a gente está trazendo ele para o Brasil, chegou agora e a gente vai partir para fazer a homologação dele. E a autonomia dele é de quanto? Puxa, eu vou ficar te devendo a autonomia aqui, depois a gente olha. Eu não vou ter ela na minha cabeça aqui. E o PBT? Vou ficar te devendo também. Bem, mas é um pouco maior e aí a necessidade era levar mais... Produto? Carga. Mas não, na verdade... Porque você tem o T21 que você falou que já atende a bebida, né? T18, perdão. Na verdade, esse veículo, ele é um veículo onde ele se permite no mercado de bebida colocar mais pallets, então ele tem mais espaço para produto. E a gente consegue diminuir a altura do implemento. Tá. No T18, a altura do implemento ela deve ficar batendo aqui mais ou menos na altura do meu peito. Então, para você tirar uma mercadoria, bebida no caso, lá de dentro, fica um pouco mais difícil. No T23, o chassi já é abaixado, né? Ele é um chassi rebaixado. Então, você já tem uma altura melhor para você poder trabalhar nele. E, Bruno, esse é um mercado também, principalmente essa parte do transporte urbano ali, ele também é bem competitivo, né? Uhum. Como que a BYD está enxergando o seu posicionamento nesse mercado para esse ano? Até com a chegada, eu sei que ele vai ser homologado só, deve estar previsto para quando? Eu acredito aí, calculando aí 5, 6 meses meses para homologação. Com esse leque de produtos de vocês, o que você almeja aí para esse ano? Na verdade, assim, a gente olha para o mercado para olhar para dentro, né? Uhum. Então, assim, a gente foi no mercado e quem está comprando? Então, hoje a gente vê muita empresa de bebida comprando veículos elétricos aqui no Brasil. Olha, se tem empresas de bebida comprando, o nicho de bebida está demandando um veículo elétrico. Uhum. Então, vamos trazer o nosso veículo. A gente tem um veículo de mineração, que seria um caminhão fora de estrada. Começamos a analisar, tá só na China, esse veículo não veio para o Brasil ainda, mas começamos a análise. Então, assim, a gente olha a demanda do mercado para poder ir lá e falar, olha, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, ajusta isso aqui para mim, tem jeito, não tem jeito. Aí a gente começa a explicar as características do mercado, a questão do alongamento de chassi, de se colocar mais um eixo, enfim. E aí a gente vai trabalhar com o nosso P&D para poder adequar o produto ou pegar o melhor do portfólio que a gente tem nesse momento e trazer e tentar adequar o que a gente tem lá para poder atender as necessidades brasileiras também. Isso é o que a gente tem feito aí. Então, esse ano o foco de vocês, não sei se é o mercado o setor de bebidas, é isso? É onde vocês estão com o olho mais... E o last mile de... A última milha aí pra... e-commerce... Que é uma distribuição. Distribuição, o T5. O T5, né? Então, assim, eu tenho conversado com muita empresa de e-commerce, as empresas de bebida têm nos procurado, empresas elétricas têm nos procurado, a gente tem empresa de celulose procurando a gente também. Então, assim, a gente tem conversado com todas essas empresas, só que às vezes a gente não tem o produto específico que eles necessitam e às vezes não tem como eu trazer o que eu tenho lá para cá sem fazer um ajuste em projeto para poder atender. Tropicalização. Exato. E a particularidade desse cliente hoje, que você percebe, a necessidade maior desse cliente é o quê? Quando você está em conversa com ele, o TCO, como você disse, ou tem também... Eu acho que a primeira preocupação dele é o TCO. Então, assim, fecha a conta. É o ponto. E aí a gente vai partir para os demais, né? Agora, sim, uma coisa que eu vejo e que é característica do Brasil são as especificações, né? Então, assim, o mercado chinês ele não é acostumado com essa quantidade de especificações que a gente tem aqui no mercado brasileiro. Né? Então a gente precisa voltar para dentro o tempo inteiro, voltar para a engenharia. Hoje mesmo eu tive reunião com a engenharia de manhã para poder falar de produto, explicar para eles por que você precisa de um caminhão trocado, por que você precisa de ter um caminhão toco onde você tem a disponibilidade de cortar o chassi, alongar e trucar. Eles não conseguem entender, sabe? É meio... Você vai cortar um chassi? Você tá louco? Não, é feito aqui. E dá garantia, Então, assim, eles...
Então, quando eu cheguei lá e eu vi o nosso projeto, eu falei, esse projeto aqui eu não consigo fazer um alongamento de chassi, eu não consigo colocar um terceiro eixo aqui nesse veículo, nós precisamos começar a pensar isso. E é o que a gente vem fazendo aí nesses últimos 2 anos aí, vamos falar assim. E você percebe também um aumento de demanda em busca desses veículos da BYD também? Eu vejo E qual que é o diferencial? Um aumento de interesse enorme, né? Assim, a gente vê, eu tenho procuras aqui o dia inteiro, gente olhando, querendo entender, querendo saber, tirar as dúvidas, entender como se opera um veículo elétrico, saber preço, fazer conta. Eu tenho uma expectativa de que o valor do veículo elétrico, com o passar do tempo, ele vai acabar diminuindo. Eu já tenho estudos lá dentro, principalmente no ônibus que está mais desenvolvido, de nacionalização de diversos itens. Eu não vou falar aqui quais itens, mas assim, em um dos itens eu consegui achar quase 30% de diferença, é um item relevante. Diferença no TCO, você disse? Não, no preço de eu importar, de eu fazer aqui. Então, assim, uma outra possibilidade que isso vai nos dar também é acessar linhas de créditos locais, né, BNDES, por exemplo, que exigem conteúdo local, ou seja, vai nos dando aí também mais musculatura financeira para poder fazer as vendas, né? Ou seja, nós vamos ter outros parceiros aí que a gente vai poder atingir para poder facilitar o financiamento. Hoje vocês já ofertam ou vocês estão em tratativas? A gente tem conversas aí com bancos, a ideia é trazer o máximo de banco possível para a mesa. Hoje a BYD ela não tem aí como premissa ter uma instituição financeira, que é praxe no mercado, né? Mercedes tem, a Volvo tem. Isso dificulta a minha vida, né, na hora de vender, porque... Mas não seria legal, já que vocês estão assim tão à frente, né, dessa questão da tecnologia para a descarbonização, de repente pensar num plano de financiamento verde com alguns benefícios, né? Porque eu sei que tem banco, por exemplo, Santander, acho que tem alguma coisa de financiamento verde, alguma coisa nesse sentido. Assim, a gente tem o BNDES hoje, que é um financiador, né? Se a gente tem um fundo clima e tem uma linha do BNDES própria para poder fazer esse financiamento. Eu ainda não consegui ver ninguém conseguir linha de crédito. Pegar esse dinheiro. E a gente está num momento que, de alguma forma, vai impactar a sua operação, taxa, né? De juros, não tá já vai dificultar para todos. Já tá, e a questão de crédito no mercado. Sim. Como que vocês já estão lidando com isso hoje, com o seu cliente, né? Hoje, na parte financeira, o que a gente faz é tentar assessorar o cliente, às vezes, com o banco que ele trabalha, enfim, para poder dar informação e trabalhar junto com esse cliente esse crédito que ele já tem e tentar levar outras opções. Então, assim, na cidade de São Paulo, a venda dos ônibus que a gente fez para São Paulo, a gente fez uma negociação aí que está muito perto de sair de um banco que a gente está trazendo para poder ajudar a fazer essa venda. Nós podemos fazer isso para a parte de caminhões também. Esperando dar certo no ônibus. Deu certo? Sim. Vamos tentar fazer no caminhão? Vamos tentar. Mas, sem dúvida, é uma parte que a gente precisa trabalhar e trabalhar muito, porque hoje no Brasil a venda de veículo pesado está altamente atrelada à condição de crédito. A condição de crédito. E já vai ser uma dificuldade geral, né? Sim. De todos os segmentos. Conversando com os fabricantes, mas quando a gente fala no diesel, eles falam de um mercado este ano que vai ser impactado em vendas, principalmente para caminhões mais pesados, né, que tem um valor de aquisição maior, e o mercado pode ser impactado, aí até a Anfávia fala em uma possível queda, mas nada absurdo, né? A gente vai ficar um mercado melhor que 2023, mas talvez um pouco mais baixo em relação a 2024. Você acha que isso também pode afetar elétricos? Eu até te pergunto isso porque eu vejo que o cliente de elétrico, ele é um cliente um pouco mais, digamos, se ele precisa, ele vai comprar, né? Sim. Porque é o caso aí de ônibus ou até um embarcador. A gente está falando de grandes empresas embarcadoras que elas têm já
Uma meta. uma meta. Eu tenho ali, cliente né? aqui que assinou o Acordo de Paris. Exato. Ou seja, ele Sim, precisa, ele lá, precisa 20, atingir agenda a meta. 2030, ele E tem aí, que então, atingir e ele está atrás. E, assim, E ele não. Então, é isso que eu preciso queria fazer saber. acontecer. Esse cliente, eu acho que ele não vai Não vai se parar de impactar. perseguir Não vai a. parar. Mas não. talvez conquistar um novo cliente nesse momento vai ser um pouco Eu acho que aí vai mais depender um complicado. pouco do cliente, né? Eu acho que a gente tem muito cliente aí voltado para essa questão de descarbonização, de uma consciência ambiental e que... Porque assim, a gente tem o custo do veículo, né? Que ele é um pouco mais alto e a gente tem o custo de operação que ele reduz, mas por outro lado aqui você tem o marketing que as empresas fazem. Quanto que ela está ganhando em cima de ter uma frota eletrificada? Será que a percepção do cliente dele com relação a isso, ela existe ou não? Tem um fato interessante que eu fui para um país fora daí, onde a gente tem uma eletrificação grande, onde é pago um volume altíssimo de subsídio. Quando entrou a eletrificação, o subsídio aumentou consideravelmente. E eu visito esse país com uma certa frequência, conheço o pessoal, e eu fui conversar com o presidente do órgão gestor que libera o dinheiro para essa operação. E o subsídio ele é sempre muito criticado, existe, né, uma reclamação aí da população com relação a isso, se é muito, se é pouco, enfim. E ele me colocando o seguinte, que a partir do momento que eles eletrificaram a frota, a questão de subsídio para a eletrificação não existe reclamação. Não, se for para trocar para elétrico, eu quero que subsidie, eu quero que troque para o elétrico. Porque melhorou a qualidade do transporte. É uma percepção da população. Assim, Porque tem a ver com o produto. eu acho que assim, melhora... São algumas coisas que eu acho que melhora para a população, ou seja, é um transporte mais confortável, onde você tem ar-condicionado, você tem um veículo que não faz barulho. Com mais tecnologia embarcada. Você tem a questão da poluição, né? Que ela diminui. Então, assim, a percepção do usuário de transporte dessa cidade é o seguinte: eu não quero que você subsidie o veículo a diesel mais, mas se você quiser colocar o elétrico, não tem problema, principalmente entre os jovens. Entendi. Então você acha que isso também é um problema aqui no Brasil cultural também? De não ter, talvez, ainda virado a chave para entender todos esses benefícios? Porque... Olha, eu acho assim, é um processo, a gente está passando por ele. Sim. Eu acho que São Paulo sempre deu norte para o Brasil em transporte, então assim, o que acontece em São Paulo, depois ele acaba acontecendo no resto das cidades do Brasil. Hoje, para a gente mostrar a eletrificação para os nossos clientes, a gente tem que sair do país. Eu já estou começando a falar, não, agora vamos ali em São Paulo, já tem empresa ali que tem 70, 80 ônibus rodando, ou seja, tem uma estrutura robusta. A gente já está virando um case? Já está virando um case. Olha que bacana, mesmo com a questão da infraestrutura ainda ser uma pedra de tropeço. Hoje nós já temos empresa aqui na cidade de São Paulo que tem aí 70 veículos da BYD operando, ou seja, o maior operador elétrico do país hoje, na verdade. Então está começando, isso começou no final do ano passado. Acho que esse ano nós vamos ver isso acontecer mais pedidos estão chegando, a gente está vendo isso acontecer. Então, assim, realmente, a expectativa que a gente tem é que vire um case, né? Que a gente, em vez de levar para outros países, possa trazer os clientes para cá para mostrar o que acontece aqui. Sim. Agora, Bruna, eu queria que você falasse também um pouco sobre a questão do pós-venda, né? Porque... Até a gente estava lá nos bastidores e a gente falou nunca... porque tem a BYD 2022 para cá, né? Sim. Como a gente já começou a deixar claro, até para quem nos assiste, que a divisão de automóveis não tem nada a ver com a divisão de veículos comerciais e que a divisão de veículos comerciais chegou antes. Mas é aquela coisa, né? Aquela questão, você está oferecendo um serviço... esse cliente é diferente do cliente de carro, porque uma compra de automóvel é emocional, a outra é totalmente negócios, business, né? Sim. Mas não deixa de o nome BYD ter, né? Isso sem dúvida. Com a questão dos automóveis chegando, atraindo e tal. E aí eu queria saber também como ficou a percepção desse cliente. Porque às vezes lá... Né, quem está de fora do negócio talvez coloque BYD, todo mundo junto, misturado ali. E não é. Então eu queria saber como ficou essa percepção e como você está trabalhando isso e se de alguma forma isso também ajuda você a promover mais a marca, a rede não, sem a pós-venda. Dúvida ajuda. Eu acho que assim, o fato dos veículos comerciais, dos veículos de passeios terem entrado no mercado
e ter sido um sucesso, porque foi um sucesso, a BYD vendeu quase 80 mil carros no ano passado, de certa forma nos ajuda do lado de cá, no veículos comerciais, com exposição, ou seja, uma marca conhecida. Quando eu entrei na BYD, me perguntavam onde você trabalha? Eu na BYD. O que é isso? Ninguém sabia. Hoje, todo mundo sabe, enfim, é nítido aí que mudança, o reconhecimento da marca ele é grande aí no país hoje. Como eu falei no início, é uma marca, né, uma empresa focada no produto. Então, assim, a gente tem muito produto, o produto é de alta qualidade. Então, o que eu acredito é que um cliente de ônibus ou de caminhão, quando ele entra num carro de passeio da BYD, ele vê toda aquela tecnologia ali dentro, com certeza ele vai pensar, poxa, o ônibus e o caminhão não vão ser diferentes, eles vão entregar tecnologia avançada. E, de fato, é isso que acontece. Eu acho que a gente tem aí hoje uma das melhores tecnologias aí de veículo elétrico. E quando a gente vai para a bateria, né, que eu comecei aqui colocando que a BYD é uma empresa de bateria, das poucas empresas automobilísticas que produzem a própria bateria, que se você pegar os outros players, eles estão comprando bateria aí no mercado de alguém. Eu acho que assim, a gente vai mais além, porque a gente está bem na frente com relação à bateria. Traz segurança para quem está comprando, sem porque dúvida. ele está comprando o carro e a bateria da mesma empresa. Sim, seria isso? Sim. Mas levando em consideração que o primeiro projeto da BYD é a bateria, né? Você consegue ter sim. vamos dizer assim, uma confiança. É isso aí. Maior. O que a gente traz aí, quando eu me comparo com o meu concorrente, tá? 95% do ônibus ou do caminhão BYD é feito pela BYD. Então, assim, se você for pedir uma garantia de bateria, é com a gente. Se você for pedir uma garantia de motor, é com a gente. O inversor é com a gente. Eu tenho alguns componentes que eu uso de terceiros aí, mas é a minoria dentro do meu projeto. Então, assim, eu acho que isso facilita muito para o cliente, porque a hora que ele chega lá, fala assim, eu tive um problema nessa bateria. Tá, essa bateria é do fulano, eu vou ligar para ele aqui e vou ver o que a gente consegue fazer. No meu caso, né, eu mando lá para dentro, é o mesmo procedimento de garantia que eu tenho para a bateria, eu tenho para o motor, eu tenho para qualquer peça do veículo. Então, eu acho que isso é uma segurança muito grande para quem está comprando. E quando eu falo na bateria em si, a evolução da bateria da BYD é muito grande. A gente tem os veículos atuais aí de veículos comerciais que a gente vai migrar as baterias para a mesma bateria dos carros, que é a bateria Blade, que é uma bateria que não é inflamável. Então acho que isso também é tecnologia que a gente... A tendência é essa, migrar. A tendência é essa. A curto prazo? Curtíssimo. As novas então se é curtíssimo, é legal isso. É pra esse ano, então. E isso, de alguma forma, também favorece o seu pós-venda, né? Porque vocês, hoje o pós-venda é fábrica, né? É fábrica. Hoje é tudo fábrica. Tudo fábrica. A venda é feita. Né, acontece muito de se ligar na concessionária de carro por não ter o canal com a fábrica, né? Não achar o canal com a fábrica. E às vezes o concessionário entrar em contato via, né, o dealer vem via auto, entra em contato com comerciais para a gente poder fazer a triangulação. Mas como que hoje funciona o cliente do ônibus e veículo e caminhão? Ele tem um canal específico para entrar em contato com você? Isso, a gente tem a lead, onde, né, você entra no site, pode mandar e-mail, entrando em contato com a gente. O mercado de ônibus, né, é um mercado bem restrito, ele é pequeno, então todo mundo se conhece. Eu acho que no mercado de ônibus eu não tenho muito problema do pessoal nos achar. Sim. No mercado de caminhão, que é um mercado um pouco maior, bem maior, bem mais pulverizado, sim, acontece do pessoal ligar na concessionária local querendo falar com a gente na fábrica. Existe planos de uma rede para caminhão e ônibus? Tendo em vista isso, né, na verdade. Essa cultura de quem tem o caminhão de procurar sempre ali na concessionária, enfim, vocês têm um plano a longo prazo, a curto prazo, a médio prazo? Sim, a gente ainda não sabe como vai ser, mas a gente não tem dúvida que a gente precisa estar nacionalmente atendido, né, de norte a sul do Brasil.
eu sempre comparo a gente com outros países onde a gente opera. Chile, Colômbia, México. O México até que não, mas o Chile e a Colômbia são países pequenos, onde é fácil se operar mais centralizado. Quando a gente vem para o Brasil, a gente é um país de dimensões continentais. Então, atender o Pará e atender o Rio Grande do Sul pelo mesmo lugar é muito complexo. Então, a gente precisa, sim, ter uma rede, se ela vai ser própria, se ela vai ser concessionária, isso ainda não está definido. Vocês já estão trabalhando, desenhando? No desenho, sim. No desenho, sim. Tá. Porque você sente uma demanda até dos próprios clientes? Ou isso não é nenhuma questão assim? Com certeza, você vai comprar um veículo, você quer saber onde você vai levar ele. Quando ele precisa. O que a gente tem feito hoje? Operações com mais de 10 veículos, eu tenho um residente nosso, então tem uma pessoa nossa nessa operação. Serviço dedicado. Com um estoque mínimo de peça ali para fazer o atendimento, diagnóstico, e aí que a gente perde um pouco hoje. Ele tem que pedir a Campinas manda para onde ele estiver, que hoje a nossa base é Campinas. Mas atende, vamos dizer assim, dá uma suprida ali naquela... Dá, mas não é o ideal. A gente precisa melhorar e aí a gente precisa escolher o que a gente vai fazer. Se vai ser um dealer, a gente vai nomear, se vai ser alguma coisa própria. A partir do momento que a gente for crescendo, a gente vai abrindo essas ou ter rede própria com dealer também, porque isso é também um método que funciona. Sim. E em termos de... Eu queria também falar, né, que você falou sobre o chassi, que hoje é um chassi desenvolvido para atender o mercado brasileiro, específico para atender o mercado brasileiro, que eu acho até interessante, porque você acaba tendo um produto que atende todas as carrocerias. Sim. As principais, enfim, né? Porque esse é um segmento muito conservador, né? Então eu acho que faz muito sentido ter um produto para o Brasil, desenvolvido especificamente para o Brasil. Eu queria que você falasse a respeito. Assim, o que foi feito nesse desenvolvimento? Primeiro, eu tenho um chassi que ele não atende, então preciso criar um chassi que atenda às condições do Brasil. Então foi feito uma reestruturação no projeto, principalmente com materiais mais duros, né, vamos falar assim, com materiais mais resistentes no frame do chassi. Para suportar o impacto, né? E principalmente torção. O impacto não é tanto o problema, é quando você anda na rua e a rua está fazendo assim, você está torcendo. Que é um problema de torção. Tem uma vala e tudo mais. E aí depois ficou a questão, e a carroceria, o que nós vamos fazer? Eu falei, olha, tem 4 empresas aqui no Brasil que fazem isso, e aí a gente foi pontuar essa questão das peculiaridades de cada cidade, que cada lugar é de um jeito, que cada tamanho de porta é de um jeito. E falou, olha, essa turma aqui já faz isso, eles já estão habituados a essa condição e eles já têm toda o know-how de fazer esse atendimento tailor-made para cada cidade, para cada operação. E aí a BYD foi atrás das encarroçadoras, fez projetos com todas, né? Já fizemos projeto com todas as 4, e a gente está homologado em todas elas, sempre mandando. Toda vez que chega alguma coisa nova, a gente manda, o pessoal faz o desenvolvimento. A gente procura, né? Porque eu tenho ônibus de teste, então está fazendo ônibus com outras implementadoras para poder ver como vai ficar o produto aí, mas hoje a gente tem ônibus rodando de todas as implementadoras brasileiras. Você falou no começo da nossa conversa sobre o carregador que em 5 minutos? 5 minutos. Ele já existe, ele está em teste, e eu queria saber se faz sentido, porque isso em veículos comerciais... Ia ser um sonho. É o sonho do operador. É o sonho de consumo. Exatamente. E aí eu queria saber, né... É o que eu estava te falando da percepção do cliente, né? Ele entra num carro de passeio, ele vê o veículo, essa tecnologia com certeza está embarcada nos veículos comerciais também. Normalmente vem primeiro no veículo de passeio, para depois a gente migrar para o veículo comercial. Então vamos falar da bateria Blade, uma bateria que 21, 22, não sei, enfim, ela foi lançada aí em 2020. Ela vai chegar no ônibus no ano que vem. Então demorou aí 6 anos, mas ela está chegando no ônibus agora. O ônibus de 13 metros, ele já vem com 1.500 quilos a menos
O padrão, nosso ônibus padrão. Padrão e básico é a quantidade de passageiro, tá? Mas é a mesma coisa, basicamente. Então, o ônibus de 13 metros, ele vai vir com 1.500 quilos a menos, com 2 tipos de autonomia, 270 e 350. Como ou seja, assim? De autonomia. eu vou ter duas possibilidades de configuração de Entendi. bateria. Um com mais bateria e um com menos bateria para te atender no que Do você... jeito que eu precisar. Olha, eu preciso de menos bateria aqui, porque eu tenho uma linha que roda Menos. 200 quilômetros, eu não quilômetros. preciso de tanta bateria. Não, agora eu tenho mais aqui, eu preciso E aí pode fazer essa troca, Você faz a escolha na hora da compra. Tá. Uhum. Qual que é o tamanho? Eu queria, né? A gente falou dos 3 produtos, né? Em caminhões. Uma outra, desculpa te tá. interromper, mas um Imagina. negócio que é interessante. Essa bateria, ela é estrutural também. Como assim? Ela faz parte do chassi. Então, o que acontece? Você leva um pouco menos material para se fazer um frame de chassi, porque essa bateria, a partir do momento que você coloca ela na estrutura do chassi, ela gera dureza ali e ela acaba fortalecendo o chassi. Então, você consegue fazer um chassi com Mais menos leve. material, mais leve. Mas Entendi. Que também é uma tendência hoje em dia. tem que trabalhar. É um desafio. É o desafio. são desafios. É o desafio. A gente falou do T5, o T18, o T23 que vai Sim. chegar. E eu queria saber da sua linha de chassi. Hoje você tem um padrão 13 metros. O que você oferece? Tá, em hoje no ônibus para o chassi o mercado? que a gente tem? Vamos falar da linha antiga, tá? A gente tem o 13 metros piso alto, piso baixo. A gente tem o 21, 22 metros piso alto, piso baixo, que é o articulado. A nova linha ela vai vir com mais 2 modelos, o 10 metros piso alto e piso baixo e o 15 metros trocado piso alto e piso baixo também. Então a ideia é que a gente tenha aí para o futuro 8 modelos de veículos para o Brasil, 10, 13 e 22. Mas Que é o Piso alto e piso alto e piso baixo. pra e o isso 15 metros. Mas tudo isso pra esse ano? Ano que vem. Ano que vem. E com essas opções da bateria aí, Blade? Todos esses já vão vir todos com a bateria todos Blade. com a bateria Blade. Que é essa Todos com a super Master E Blaster. que acaba com essa questão, vai pegar fogo, depois vocês podem pegar Esses- aí no YouTube, tem um videozinho lá, bateria Blade BYD, tem um teste de perfuração, onde você vai ver que ela é perfurada. Coloca lá na BYD, em Shenzhen, você assiste esse teste lá na apresentação da fábrica. Uhum. Faz o teste de perfuração nas duas, você vai ver que uma explode, pega fogo e que a outra Que é não outro acontece nada. receio, né? Que tem muito, né? É. Ainda mais no Brasil, ainda a pessoa vai lá para protestar e põe fogo no E ônibus. põe fogo no ônibus. E ela não vai ver Exatamente. qual que é elétrico e qual Não que é a vai saber. combustão. Mas olha só, Então- isso era Esse elétrico nesse não vou botar fogo. Isso era um receio que a gente tinha, porque a gente sabe que isso acontece muito no Brasil. Ano passado a gente teve um ônibus queimado em Salvador. Nós não, o O cliente. cliente. Mas era um ônibus BYD. Era um ônibus BYD. O operador de lá, eu estive com ele depois do ocorrido, e aí eu falei, como que foi? Ele falou, me ligaram aqui por volta de umas 4 horas da tarde falando que tinha colocado fogo em um ônibus da BYD. Aí eu pensei comigo aqui, lá para 5 horas da manhã vai parar, né? Porque disse que a bateria não para de pegar fogo. Ele falou assim, quando foi por volta de 6 horas, me ligaram falando que o corpo de bombeiro apagou o fogo do carro. Aí ele falou assim, eu não entendi, porque hoje o jornal fala, né, que a mídia fala Sim. que o carro elétrico você não consegue apagar, tem um monte de vídeo na internet. Eu falei, a hora que eu cheguei lá, em 1 hora, Já apagaram tava tudo apagado. o fogo do carro. Então, assim, eu acho que tem muita mística aí por trás Sim. também, né? Uhum. É porque tudo que é novo, né? Surgem as Sim. especulações. Sim. Agora, Bruno, me fala uma coisa, resumindo assim, só pra gente. O que vocês estão. A expectativa de vocês pra este ano, tanto em ônibus quanto pra caminhão? O que você tá. Olha, na parte de ônibus, a gente quer continuar as entregas para São Paulo. Eu acho que São Paulo vai ditar o tom do mercado aí para frente. Eu já tenho visto operadores que já estão com os nossos veículos aí há 8, 9 meses querendo mais. Só que aí é o que eu falo, a gente precisa de mais flexibilidade no nosso portfólio para poder atender ele em todas as demandas que ele tiver, seja articulado, seja 10 metros, seja 15 metros. Então eu já estou vendo uma coisa acontecer do seguinte, o operador está notando que o veículo elétrico dá menos manutenção,
custo é menor, motorista mais satisfeito, passageiro mais satisfeito. Mas eu vou te falar, é no bolso mesmo. É uma baixa manutenção. É um custo de manutenção bem... Reduz. bem reduzido. E automaticamente a disponibilidade aumenta do a veículo. disponibilidade. Um ponto que a gente precisa melhorar é com relação ao pós-venda, para aumentar essa disponibilidade do veículo para o cliente, poder fazer um atendimento mais just in time. Então, assim, eu acredito que outras cidades vão vir, a gente já está vendo isso acontecer também, querendo eletrificar e procurando mais conhecimento para ver como fazer isso. Então, eu acho que no transporte público nós vamos ver aí para os próximos anos um volume crescente aí de cidades adotando veículos elétricos. Vou falar aqui de Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte, Goiânia, São Paulo, enfim. Essas aí, Salvador. Então, assim, a gente vê, está sempre conversando nessas cidades, a gente vê que está todo mundo se movimentando nesse sentido. Quando a gente vai para o transporte de carga, para os caminhões, a nossa ideia é abrir o mercado, né? A gente sabe aí que tem outros concorrentes, outras montadoras que já têm um volume expressivo de veículo rodando em operações, mas eu acho que a nossa ideia aqui nós trouxemos esse ano, chegar agora 10 veículos, a gente implementar todos esses veículos, partir para teste nos nossos clientes, para aí sim a gente começar a ter um deslanche aí nas vendas e nos pedidos de caminhão, que eu acredito que vai acontecer mais no final do ano. Sim. CKD, né? Vocês estão... Não, por enquanto está sendo 100% importado. O chassi? O caminhão. E o chassi é CKD. O chassi é CKD. E como que você enxerga, assim, só pra... Agora, mais uma opinião sua, porque também não tem como a gente ainda analisar isso. Mas eu acho que também deve ser uma questão. A questão da revenda mesmo. Porque os caminhões elétricos, a diesel, a gente já sabe como funciona. Você acha que isso também é um entrave? Qual é a sua preocupação em relação a isso? Como que isso está sendo... O ônibus elétrico tem demanda forte, inclusive. Semana passada eu fiz uma negociação com o cliente onde eu peguei um ônibus de uma operação, que era nosso, trouxe para dentro da fábrica, arrumei algumas coisinhas nele, pedi para dar uma manutenção. Hoje eu liguei para um outro cliente e falei, tem um ônibus usado aqui, você quer comprar? Ele falou assim, não conta para ninguém, esse ônibus é meu. Ou seja, então tem a demanda. Tem uma demanda. Eu já vendi hoje lá na BYD alguma coisa aí perto de uns 15 veículos usados, seminovos. Tá. Vocês também que estão... Por enquanto sim, mas eu acho que o próprio operador ele vai achar esse nicho e a gente vai ver isso acontecer igual eles fazem com o veículo a diesel. Mas tem alguma vantagem em comprar direto com a BYD? O que vocês estão fazendo assim para tornar atrativo, de repente, um pós-venda... uma garantia. O que a gente garante aí mais, se o cliente quiser vender, é a garantia que a gente dá. Então, assim, se ela é de 8 anos, a bateria, o cliente vendeu no 6º, nós vamos cumprir a garantia. Os 2 anos para esse segundo cliente. Para acabar isso. Então, assim, eu acho que o que mais atrai é a questão do preço. O preço do veículo é bem melhor do que um veículo novo. E talvez ele possa entender que ainda é possível usar X tempo sem nenhum tipo de... Aí vai depender muito de operação, né? Então, assim, se for uma operação mais leve, vou dar um exemplo aqui, né? Nós vendemos o primeiro ônibus para aeroporto. Sim. Uma operação super leve. Que super idade tranquila. vocês estão em? Qual a idade média da segunda geração? O segundo comprador vai depender comprando... depender muito da operação. Mas o que eu queria colocar sobre o veículo elétrico, e aí quando eu falo veículo elétrico, não só o ônibus, mas o carro, o caminhão, o que acontece? Eu acho que a gente vai ter essa segunda vida. Agora tem uma questão da bateria, que eu acho que é importante a gente colocar. Todo mundo que vai conversar comigo, e a bateria? Depois você faz o que com ela? Você põe fogo? Você recicla? Você faz o quê? Hoje já existe um mercado secundário de bateria. Então a bateria ela é utilizada no veículo na primeira vida, depois ela sai do veículo e vai para uma operação de bateria estacionária. Que é o seguinte, a gente está aqui no estúdio, numa casa, a gente está aqui com um monte de luz ligado, a gente poderia ter aqui em algum lugar um pacote de bateria com placas solares aqui no telhado,
alimentando essa bateria, a casa não estar mais ligada na rede. Dependente da energia. Tem um cara que eu sempre estou conversando com ele, não vou falar o nome dele, não vou mostrar nada dele, mas eu tenho um vídeo ali, eu posso mostrar para vocês depois. No final do ano, nas chuvas que tiveram, teve aqueles apagões da ANEEL, lugar que ficou... Aonde ele mora ficou 3 dias sem luz. Aí tem um vídeo dele que ele me mandou e ele filma a rua dele, todo mundo apagado, e ele filma a casa dele acesa. Por quê? Porque ele tem um pacote de bateria com energia solar, ele não está na rede mais, ele não paga conta de luz. Ele não tem que pagar a conta de luz. Essa é uma utilização, Sim. mas a gente tem várias utilizações para uma bateria de segunda vida. Hoje, fora do Brasil, na Inglaterra, a gente tem a parceria com a Zenobē, que é uma empresa inglesa. Os ônibus chegaram lá já há mais tempo, estão rodando desde 2014 lá. A Zenobē hoje é uma empresa especializada em prover infraestrutura e bateria para a empresa de ônibus, com o interesse de ficar com essa bateria para a segunda vida. Então ela arruma dinheiro, ou seja, financiamento para as empresas de ônibus, ela faz infraestrutura de recarga e ela tem um software de gestão de bateria. O que ela quer? Ela quer, depois de 8 anos, que essa bateria esteja no melhor estado possível para ela poder pegar essa bateria e reutilizar ela. Sim. Hoje, o que eles têm utilizado lá? Eles têm feito no break para a rede eólica e solar. Tem hora que venta muito, tem hora que não venta. Tem hora que faz sol, tem hora que não faz sol. Então você tem a produção e você tem a rede aqui. Quando a produção oscila, a rede oscila. O que eles estão fazendo? Eles montam um mega no break, tem lugar que é 100 mega de energia. São vários containers com bateria usada que carrega através da energia renovável e aí sim você liga na rede. Para quê? Para evitar a oscilação na rede. Entendi. Então a rede não oscila mais. Se a produção diminuir, você tem a bateria entrando, mantendo lá, vou chutar, são 5 mega que tem essa rede. Então ele vai manter os 5 mega ali ativo, tá? Até a produção voltar e jogar mais energia na bateria. Usinas, indústrias que têm uma necessidade muito grande de energia, onde não pode ter oscilação que afeta a produção. Exemplo, alumínio. Eles têm lá, na entrada de uma usina de alumínio, também um lugar onde eles colocaram baterias usadas, fazendo um no-break. A energia chega na subestação, é armazenada nessas baterias, para fazer o quê? Se tiver uma oscilação na rede ou se acabar a luz, a fábrica continua funcionando sem... É uma série de soluções. Outra coisa que eles estão fazendo é galpão com bateria dentro, carrega de 11 horas da noite às 5 da manhã, a hora que o sistema não está sobrecarregado e a tarifa de energia é bem mais barata. Sim. Então eles estão ali carregando. Na hora que entra o pico, que normalmente é 4h30 da tarde, esse galpão, em vez dele tá puxando a energia da rede, ele volta a jogar energia na rede. Vamos supor, se ele abasteceu a 20 centavos o quilowatt-hora e ele vai vender a 70, ele está ganhando 50 centavos o quilowatt-hora. Bastante utilidade. Tem muita coisa. É muita coisa, né? Então, assim, isso é o meu ponto de vista, tá? Sim. Quando eu olho para o veículo elétrico, para a eletrificação, eu acho que a eletrificação vai colocar a humanidade numa condição, dentro em breve, a hora que essas baterias estiverem saindo do carro, de ter a possibilidade de armazenar energia. Coisa que a gente não tinha até pouco tempo atrás. Sim. Se você pegar Itaipu, de 10h30 da noite às 6 da manhã, ela deixa descer água porque não precisa produzir energia, porque não tem quem gasta. A partir de agora, não. Vão produzir energia porque nós vamos armazenar energia e nós temos Vai que mudar guardar. todo um conceito, né? Eu acho que vai mudar a nossa Vai relação mudar, com a com energia. certeza. É isso aí. Muito e bom. quem é o Bruno quando ele não está à frente das Das operações elétricas. comerciais do ID? Operações elétricas. Eu acho que eu sou um cara tranquilo aí. Isso eu tenho certeza. Casado, com 3 filhos. Não é acelerado assim. Enfim, gosto de ficar com a minha família, ficar mais tranquilo. Tem algum hobby aí que você faz pra dar aquela desestressada? Eu ando de kitesurf. De quê? Kite Kitesurf, que legal. Então eu gosto muito de fazer kitesurf. Eu tô sempre treinando para estar sempre Sim, em forma para pra poder poder andar. fazer. Que legal. Bacana. Gosto muito de ficar com a família e gastar meu tempo com Que daí dá com aquela eles. esquecida um pouco, né? Exatamente. Mas escuta, porque, e quando a coisa pega fogo, literalmente,
Seus clientes te ligam, Ligam, assim, com certeza. sábado, domingo. Escuta! Ligam sábado, ligam domingo, ligam à noite. Isso aí é um Eu imagino. ônibus, principalmente, é um negócio que não para. eu imaginei a 24 por questão- 7. o caminhão é diferente, então, agora Caminhão mais ônibus, por isso que eu Então, perguntei. assim, a gente, eu vou te falar, se você ver meu WhatsApp ali, isso é... Tá lá. Só esse tempo que ele ficou aqui com a gente, a hora que ele sair. Qualquer um voo aí de 5, 6 horas que não tem internet, a hora que eu chego é aquela enxurrada de mensagem. Mas assim, é uma empresa que está se construindo também, né? 2022 eram 0 concessionárias, já são mais de 160. Eu acho que é uma empresa que a gente está ajudando. É legal isso, ajudar a Com construir certeza. uma empresa, principalmente uma empresa do tamanho da BioID, né? Sim. Quando eu cheguei lá, eu brinco e falei assim, hoje a gente trabalha numa startup bilionária, que eram 250 pessoas, talvez um pouco menos que isso. A gente tem que fazer de tudo, né? Atender cliente, Sim. pós-venda e fábrica, mas é legal. Eu Mas é gosto. bom. Que bom. Perfeito. Muito obrigada. Obrigada, viu? Obrigada por você nos assistir. E agora, lembrando que vocês podem também escutar a gente lá no Spotify. Continue Fiquem acompanhando a ligados gente. E até a próxima. Tchau, tchau.